Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus em Êxodo, capítulo 4. Nós leremos do verso 1 até o verso 17, e nós daremos continuidade à série de exposições neste livro. Diz assim a palavra do Senhor, Êxodo 4, de 1 a 17. Respondeu Moisés: Mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe: um bordão. Então lhe disse: lança-o na terra. Ele o lançou na terra e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em bordão, para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no peito. Ele o fez. Tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor: torna a meter a mão no peito. E ele a meteu no peito novamente. E quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante de sua carne. Se eles te não crerem, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se nem ainda crerem mediante estes dois sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que do rio tomares tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo? Ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, respondeu: ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. E eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo. Ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, este bordão na mão, com o qual hás de fazer os sinais. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos diante da Tua palavra, que é viva e eficaz e é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Estamos aqui, ó Deus, de coração aberto, com a mente atenta para ouvir o que Tu tens para nos falar. Ajuda-nos, ó Deus, a ver o Teu zelo no Teu chamado, a ver a preciosidade que é sermos chamados por Ti, que é a nossa santa vocação, mas ajuda-nos também a, como no espelho, olharmos para a nossa própria teimosa covardia, que muitas vezes, ó Deus, nos impede de atender ao Teu chamado, de sermos um reino de sacerdotes a proclamar as Tuas virtudes e oferecer a Ti sacrifícios espirituais agradáveis. Ajuda-nos nesta noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos analisado essa primeira parte do livro de Êxodo, que relata como Deus preparou a libertação de uma nação de escravos para transformá-los em uma nação santa e um reino de sacerdotes. Na mensagem anterior, nós vimos como, depois de trazê-lo ao mundo, livrá-lo da morte e prepará-lo, Deus enfim chama e envia Moisés como seu mediador, chefe e libertador. E analisando o chamado de Moisés, nós aprendemos que Deus age no tempo e do modo por ele determinados. Aprendemos também como se dá esse chamado. Vimos primeiro que Deus se revela aos seus escolhidos. Ele se mostra, ele fala e ele se apresenta como Deus da aliança e o da promessa. Em segundo lugar, vimos que Deus chama e envia seus escolhidos. E por fim, em terceiro lugar, Deus dá garantia aos seus escolhidos, ou garantias aos seus escolhidos. E em quarto lugar, Deus faz promessas aos seus escolhidos. Foi isso que Deus fez no capítulo 3, desde o verso 1 até ao final desse capítulo. Contudo, nós mencionamos de passagem, na mensagem anterior, que Moisés não atenderia tão prontamente ao chamado.
a rejeição dos seus irmãos, a possível frustração de ver os planos de libertação indo por água abaixo e os 40 anos de vida no deserto conseguiram soterrar a esperança que Moisés teria alimentado durante os seus dias de príncipe. O nosso objetivo aqui é nos concentrar nas desculpas dadas por Moisés para não atender ao seu chamado e no modo como o Senhor vence a teimosa covardia do seu mediador. Nós podemos identificar em nosso texto 5 desculpas dadas por Moisés, das quais já observamos 2, embora apenas de passagem na mensagem anterior. Por isso, com a graça de Deus, olharemos mais uma vez essas 2 e as 3 restantes. A proposta aqui é observarmos essas desculpas como quem contempla a si mesmo num espelho, pois isto mesmo é o que vemos aqui, a nossa própria imagem. É claro que Moisés é um tipo de Cristo e nós o consideramos nessa perspectiva também, mas ele igualmente é um tipo do crente, sobretudo em suas falhas. E eu quero aqui repetir a observação que fiz na mensagem anterior. 40 anos são suficientes para fazer qualquer um desistir, e por muito menos, a maioria de nós desiste do chamado de Deus ou tem seu fervor espiritual arrefecido. Desse modo, não nos precipitemos em apontar o argueiro no olho de Moisés sem antes tirarmos as traves dos nossos olhos. Assim, devemos examinar as 5 desculpas de Moisés, tentando enxergar nelas a nossa própria teimosa covardia diante dos desafios da nossa vocação. Então, é nesse contexto que eu quero expor sobre o chamado de Deus e nossa teimosa covardia. Quais são as 5 desculpas que Moisés dá para não atender o chamado do Senhor? No capítulo 3, verso 11, nós temos a primeira desculpa, acerca da qual vimos, não lemos agora, mas lemos no texto na mensagem anterior. Ele pergunta: quem sou eu? Esta pergunta de Moisés. E como nós já havíamos observado na mensagem anterior, Moisés lembrava que já tinha sido um príncipe na corte do que talvez fosse o maior império da sua época. Mas 40 anos naquele inóspito deserto, de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, como ele mesmo vai falar em Deuteronômio 8,15, esses 40 anos serviram para colocá-lo no seu devido lugar. Ele percebeu que era um Zé Ninguém. E é como se ele dissesse: quem sou eu? Eu sou um fracassado. Em princípio, é desejável que um homem se aperceba de suas próprias limitações. Porém, como observou certo comentarista, já citado na mensagem anterior, a autodesconfiança só é virtude quando nos leva a confiar em Deus. Caso contrário, termina em paralisia e incapacidade espiritual, bem como em completa relutância em obedecer a Deus. A autodesconfiança piedosa, ela não nos leva a cruzar os braços, mas a trabalhar incansavelmente, confiando os resultados ao Senhor. Como diz Paulo em 1 Timóteo 4,10, pois é para esse fim que trabalhamos e nos esforçamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos, especialmente dos que creem. Aqueles que têm posto a sua esperança no Deus vivo trabalham arduamente. O próprio Paulo também lembra ao time do Timóteo, em 2 Timóteo 1,7, que Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. A autodesconfiança, ela nos leva à passividade e à acomodação, e quando assim acontece, não é virtuosa nem humilde. É uma expressão do orgulho e de um ego ferido. Qual é a resposta do Senhor a esta palavra de Moisés, a essa desculpa de Moisés? Quem sou eu? Ele diz: eu serei contigo, no verso 12. Eu serei contigo, e este é o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. O que temos aqui é o que o Palmer Robertson chama de o princípio Emanuel, uma expressão que Deus usa e já havia usado com os patriarcas, com Abraão, Isaque e Jacó. Eu serei contigo, eu serei com a tua descendência. Este é o princípio Emanuel, Deus conosco. Em outras palavras, Deus está dizendo: Moisés, você não precisa ser ninguém, porque eu sou com você. Aqui Deus começa a revelar o seu nome pactual, porque dessa expressão eu sou vem o termo Yahvé, que é o nome mais sagrado, ou o nome mais particular e o nome pactual de Deus. Deus, em outras palavras, está dizendo: a minha graça te basta. Segunda desculpa que Moisés dá: como eu vou apresentar o Senhor aos filhos de Israel? Aqui no capítulo 3, verso 13,
Ele diz: olha, eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem qual é o seu nome, o que é que eu vou dizer? Nós observamos que Deus já tinha se apresentado a Moisés no capítulo 3, verso 6. Ele tinha dito: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Porém, o Senhor responde com uma revelação mais profunda do seu caráter aqui, dos versos 14 a 18, olha o que Deus diz. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, Yahvé, pela primeira vez, ele usa aqui com Moisés esse nome especial de Deus. Yahvé, ou o Senhor, na nossa tradução, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e serei lembrado de geração em geração. Veja, quando o Senhor diz: eu sou o que sou, ou em uma tradução que alguns preferem, eu serei o que serei, porque o verbo hebraico aqui está num tempo que pode ser o futuro, ou eu sou o que serei. O que Deus está dizendo é: você vai me apresentar como eu sou, você vai dizer a eles que eu sou, ou eu serei o enviou. Nós já vimos o que isto significa, mas eu quero repetir. Primeiro, ao dizer eu sou o que sou, o Senhor está dizendo que Ele é o Deus que se revela nos seus feitos redentores. Eu sou aquilo que eu serei, à medida em que eu agir para redimir o meu povo. É como se estivesse dizendo: eu me revelarei através das minhas obras. Por isso ele anuncia o que vai fazer nos versos 16 a 22. Em segundo lugar, essa expressão significa que ele é o Deus que se revela em sua presença pessoal e contínua com o seu povo. Eu sou, ou eu serei, significa eu estou convosco. É um sinônimo de eu estarei presente. E em terceiro lugar, significa que ele é o Deus eterno e infinito, e como tal é indefinível. Daí vem o tetragrama, Yahvé, que é ligado ao verbo ser, aqui, serei o que serei, indicando que ele é o Deus eterno, ele é aquele que era, que é e que há de vir, e que aponta também a sua autossuficiência. E ele diz: e é assim que eu vou ser lembrado de geração em geração. Mas Moisés não se aquieta, a sua teimosia permanece, ou a sua teimosa covardia. Ele traz uma terceira desculpa, ele diz: mas eles não crerão, que é o que nós lemos no versículo 1 do texto que lemos neste dia. Veja, eles não vão crer, Moisés está dizendo. Eles não crerão nem acudirão à minha voz, eles vão dizer: o Senhor não te apareceu. O Senhor não te apareceu. Veja, a resposta do Senhor começa com uma pergunta, que já traz embutida parte da resposta. Deus pergunta: Moisés, o que é isso que tens na mão? Moisés responde: é um bordão. Isto é interessante porque significa o quê? Deus não precisava perguntar isso a Moisés, porque ele é onisciente, mas Moisés precisava saber que tipo de guia o Senhor queria para o seu povo eleito. Aqui o narrador, antes de tudo, mais uma vez, está a caracterizar o seu personagem. O bordão é um instrumento de trabalho do pastor. Há aqui, de maneira implícita, meus irmãos, mais uma vez um flagrante contraste entre a atual condição de Moisés e o seu status no Egito. Ele não traz em sua mão um cetro de rei, mas um bordão de pastor. E esse bordão será, doravante, o símbolo do poder de Deus e o símbolo dele como o supremo pastor de Israel. Deus, então, realiza 2 sinais para garantir que o seu poder seria dado a Moisés como credencial de autoridade. Os versos 2 a 9. O primeiro, Deus ordena que ele jogue a sua vara no chão, ou o seu bordão no chão. Ele diz: lança o teu bordão na terra, e o bordão vira uma serpente. Moisés fugia dela, o que mostra que era uma serpente peçonhenta. Moisés então está vendo aí este poder da morte, mas Deus diz: estende a mão e pega pela cauda. Veja, ninguém pega uma serpente pela cauda, exceto se tiver muita habilidade. Você, se quiser vencê-la, tem que atingir ou pegar na sua cabeça, na verdade. Mas o Senhor está aqui mostrando o seu poder sobre a criação e sobre o poder da morte.
O segundo sinal, Moisés teria que colocar a mão no peito, e quando ele tirou, estava leprosa, e depois Deus disse para ele colocar de novo, e ela estava sã na segunda vez. O Senhor está mostrando o seu poder sobre o corpo, sobre a vida e a morte. Ele está dizendo que ele é aquele que mata e faz viver, é aquele que fere e sara a ferida. E o terceiro que o Senhor promete fazer, mostrará o poder do Senhor sobre as divindades do Egito, entre as quais o Nilo era uma das principais. Ele disse, se eles não te ouvirem, não crerem em você pelo primeiro e segundo sinal, você vai jogar as águas do Nilo, você vai jogá-las tomar as águas do Nilo e vai jogá-las sobre a terra, e elas vão se tornar em sangue. Então eu vou te dar credenciais, Moisés, eu vou te dar poder, e você só precisa do bordão de pastor, você só precisa do que tem nas mãos, porque é o meu poder que vai dar a você essa autoridade. Mas Moisés traz uma quarta desculpa. Verso 10. Então disse Moisés, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e de língua. Veja, ao contrário do que fala Moisés aqui, Estevão nos informa que ele era poderoso em palavras e obras, lá em Atos 7, 22. Das duas, uma. Ou Moisés está mentindo, ou as frustrações criaram nele um bloqueio na fala. Talvez uma gagueira. De qualquer maneira, isto não duraria para sempre, porque o livro de Deuteronômio é nada mais do que um resumo de 3 ou 4 sermões de Moisés, que são sermões de despedida no deserto, ali em Cádiz Barneia. Arão, que era o seu porta-voz, já tinha morrido nesse momento. Arão morreu em Números 33, versículos 38 e 39, e Deuteronômio, então, é uma série de discursos de Moisés, quando o seu porta-voz já estaria morto. Então, mas esta é uma estratégia comum, não é mesmo? Esconder-nos atrás das nossas limitações, esquecendo-nos de que Deus criou até o mudo, o surdo, o que vê e o cego, e que Ele pode usar qualquer um como instrumento da sua salvação. Pastor, eu não sei falar bonito, eu sou muito nervoso, eu não sei falar direito, eu não sei ler direito, minha vista embaça, eu não sei orar, eu sou burro, eu sou ignorante. A gente usa todas essas desculpas como que a dizer, nem o Senhor pode dar jeito em mim. No final das contas, essa manifestação de autodepreciação é uma manifestação de falta de confiança no próprio Deus, que Ele usa vasos de barro. Qual a resposta do Senhor? Verso 11 ele diz, quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? E em outras palavras ele está dizendo, eu sou o Criador, Moisés, do mudo, do surdo, do que vê e do cego. E eu, o Criador, que tenho controle sobre o teu corpo, eu serei com a tua boca. Mais uma vez a expressão eu serei aqui, que o Senhor Deus usa, que é a expressão que está na raiz da palavra Yahvé, o Deus da promessa, eu serei com a tua boca. E por fim, Moisés traz uma quinta e última desculpa. No entanto, Senhor, ele não tem mais desculpas. Ele diz, envia qualquer um, aquele que o Senhor quiser, menos a mim. Envia aquele que o Senhor quiser, menos a mim. No verso 13, vejam, meus irmãos, o que a experiência de ser rejeitado por aqueles a quem se quis ajudar e décadas no deserto podem fazer. O ego ferido produz mais do que autodesconfiança. Ele produz aquela sensação de que eu sou tão ruim, mas tão ruim, que nem Deus é capaz de me usar. O problema aí é a incredulidade que ignora a verdade ensinada por Jesus, que os impossíveis dos homens são possíveis para Deus, lá em Lucas 18, 27. Desse modo, aquela pseudo-humildade de Moisés, observada no verso 11, ela revela sua verdadeira face. Trata-se de uma teimosa covardia, tão resistente, que chega a incorrer na ira de Deus, como diz o verso 14, então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. E, no entanto, Deus mostra a sua misericórdia. Aquele a quem Deus escolheu jamais será capaz de suplantar a graça soberana, a misericórdia
que se renova a cada manhã, porque aqui se trata de um chamamento eficaz. Por isso, embora manifestando sua ira pela teimosia de Moisés, o Senhor lhe oferece um aliado. Olha, não é Arão teu irmão? Ele fala fluentemente, ele será com a tua boca, ele será teu profeta e tu lhe serás por Deus. Resistência vencida. A resistência é vencida. Ele diz: toma, pois, este bordão na mão, com o qual has de fazer os sinais. Meus irmãos, eu quero trazer aqui uma conclusão e, em seguida, algumas aplicações, especialmente as 3 primeiras serão em forma de pergunta, de desafio. Primeiro, a conclusão. Antes de tudo, nós devemos ter em mente que Moisés é um tipo de Cristo. O tipo é sempre uma sombra do antítipo. O antítipo é o cumprimento, o tipo é a prefiguração. E o tipo como tal, ele sempre é uma representação imperfeita. Por isso, além de paralelos, o tipo e o antítipo trazem importantes contrastes. Quanto aos paralelos, Moisés teve um papel de mediador na libertação do povo de Deus do Egito. E Cristo é o nosso perfeito mediador. Para poder libertar seu povo, Moisés precisava se fazer um com eles, tornando-se um deles. Mesmo sendo um príncipe na corte do Egito, ele precisou se fazer como um dos israelitas. Lembre-se de que, quando pela primeira vez ele quis atuar como chefe libertador, ele era um príncipe na sua formação cultural, embora no seu coração ele estivesse identificado com seu povo. Mas agora ele é um pastor de ovelhas, ele é um peregrino, ele está identificado com seu povo. Vejam, meus irmãos, isto aponta para Cristo, porque para nos salvar, Cristo precisou fazer-se um conosco. Ele precisou assumir a forma de servo, fazer-se homem. Em segundo lugar, Moisés precisou ser enviado ao deserto para ser provado por 40 anos, antes de se tornar o chefe libertador do seu povo. Do mesmo modo, Cristo foi enviado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo por 40 dias. E terceiro, Moisés haveria de realizar sinais e prodígios inigualáveis diante de Faraó e dos filhos de Israel. Do mesmo modo, Cristo realizou sinais e prodígios como sinal de que o reino de Deus havia chegado. Moisés é um tipo de Cristo. A diferença ou contraste está em que Moisés, quando chamado, é um mediador relutante, é um libertador covarde que precisará ser vencido pelo poder e pela graça de Deus. Ao contrário disso, Cristo é um mediador voluntário, é um mediador que não resistiu à vontade do Pai. Ele é um mediador perfeitamente obediente que não titubeou ao ser enviado pelo Pai para uma obra sacrificial. E foi Moisés mesmo quem disse em Deuteronômio 18:15: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti e de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Cristo é esse profeta. Porém, Moisés é igualmente um tipo do crente, meus irmãos, principalmente em sua teimosa covardia. É nesta última perspectiva que eu quero perguntar a você a guisa de aplicação. Olhando para a vida de Moisés e a sua teimosa covardia como um espelho, eu quero fazer essa pergunta: que desculpas você tem dado para não atender ao chamado de Deus? Que desculpas você tem dado pela sua negligência na santa vocação? Que desculpas, meu irmão, minha irmã, você tem dado para continuar sendo um consumidor e não um verdadeiro discípulo? Em segundo lugar, que desculpas seu coração, estimulado por Satanás e pelo mundo, tem dado para você permanecer estagnado em sua caminhada? Que importantes razões fundamentam sua letargia, sua apatia espiritual, seu distanciamento e sua alienação da vida congregacional, do serviço no Evangelho, impedindo você de se envolver pessoalmente, de se abrir para os relacionamentos, de se expor ao risco de se decepcionar, enfim, de amar sem reserva seus irmãos e de amar os perdidos? Que desculpas você tem usado? Para você que outrora foi mais envolvido com a obra de fazer discípulos e de trabalhar na edificação dessa comunidade de sacerdotes, a minha pergunta é: o que aconteceu, meu irmão, minha irmã, que tirou o seu zelo? Que decepções, frustrações e quedas apagaram seu fervor?
que lutas e guerras e pecados estão sugando as suas forças e levando-o a abandonar o seu primeiro amor, depois de já ter provado das delícias da graça e da comunhão com Deus. Meus irmãos, o tempo de despertar para atender o chamado de Deus é agora. Vem agora, disse o Senhor a Moisés. O Senhor continua sendo o mesmo Deus da aliança, o Deus da promessa, o Deus todo-poderoso, o Deus presente, o Deus pessoal. Foi Ele quem disse, quando encarnado e já ressuscitado e glorificado, Ele deu a nós a grande comissão, que é fazer discípulos de todas as nações. Foi Ele quem disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele continua executando a sua salvação, e Ele nos chamou, meus irmãos e minhas irmãs, para sermos um reino de sacerdotes, a fim de proclamarmos as suas virtudes. Não sejamos negligentes, arrependamo-nos de nossa teimosa covardia e sejamos abundantes na obra de fazer discípulos, como disse o apóstolo Paulo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, a Tua palavra foi pregada e ela está registrada, ó Deus, e nós te rogamos que Tu envies esta palavra àqueles a quem Tu escolheste tocar, a quem Tu escolheste falar, a quem Tu escolheste despertar, ó Deus. Talvez pessoas que tiveram seu chamado arrefecido, apagado, amofinado por causa das provas, por causa das decepções, por causa das derrotas. Em nome de Jesus, que o Senhor nos encoraje a não sermos covardes, porque o Senhor não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Assim nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Tu és bem-vindo aqui,